Glória a Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Em nome de Jesus, você trouxe a sua Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o verso de número 19. Talvez você está aqui nessa manhã e você precisa de uma bênção, e você precisa de um milagre, e você tem algo que tem roubado a sua paz, a sua tranquilidade. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que enquanto você volta o seu coração para ouvir a palavra e aprender do Senhor, o Senhor envia anjos para resolver o seu problema, o Senhor vai lutar a sua luta e vai te dar a vitória. Creia nisso, amém? Quando o povo de Israel se acampava em volta do tabernáculo, era algo muito interessante que havia no povo de Israel, porque eles faziam exatamente o contrário do que os seus inimigos faziam. Então eles se reuniam no deserto e eles viravam as costas, ou seja, as tendas ficavam, com as costas viradas para os seus inimigos, que é algo perigoso. A sua retaguarda ficava aparentemente vulnerável, mas eles sabiam que quando eles se voltavam para buscar o Senhor, era o Senhor que os guardava, era o Senhor que os protegia. Assim também é conosco, amém? Então fique em paz, preste atenção na palavra de Deus, se alimente, você vai ver Deus agir. Efésios capítulo 2, o verso de número 19, nós estamos começando hoje uma série de mensagens para falar sobre os nossos valores como igreja, sobre os nossos princípios. Efésios capítulo 2 e o verso 19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um momento, como igreja, diante da palavra de Deus, e Paulo usa aqui uma figura de linguagem da construção civil. Se nós olharmos sobre essa ótica da construção civil, diante daquilo que nós lemos e diante daquilo que nós estamos propondo para a igreja nesses dias, que é falar sobre a nossa visão, então se nós pensarmos nessa figura de linguagem, a nossa visão seria como a planta dessa construção, ou seja, a imagem. A planta nada mais é que uma imagem para mostrar o que vai ser no futuro aquela construção. Então, a visão seria essa imagem. E para ficar claro, eu gostaria que nós lêssemos a nossa visão juntos. Se puder projetar a nossa visão como igreja. Nossa visão como igreja diz que nós somos uma comunidade, de discípulos, com o intuito do quê? Discípulos de Cristo que tem como estilo de vida. É um estilo de vida para nós. É isso que nós queremos ser. Um estilo de vida de amar e servir. Servir a quem? Servir uns aos outros. Que se reúne no templo e nas casas. Essa linguagem templo é só para você entender que nós temos um lugar que nós nos reunimos no domingo, no prédio. O templo na Nova Aliança não existe mais. Nós somos o templo. Então nós nos reunimos aqui no prédio para a celebração de domingo e nas casas, nas nossas células. Ensinando cada um, ensinando o quê? A palavra de Deus, ensinando a Bíblia. Ensinando cada um para apresentar todo o homem perfeito. A palavra perfeito aqui quer dizer, no grego teleios, que significa maduro, íntegro. Então essa é a nossa visão. É importante que você vá memorizando, vá repetindo, para você ter guardado no seu coração isso. Então a visão é a imagem, é essa planta dessa construção. Por outro lado, a nossa missão. Se temos uma visão, temos uma missão. A missão é como nós devemos fazer. É como nós vamos fazer para chegar, para concluir a planta. Para concluir a visão. Então a nossa missão seria a forma como nós executamos. Seria, por exemplo, se você for usar no linguajar de uma empresa, seria os métodos e processos de uma empresa.
Então isso seria a nossa missão. Então os nossos valores apontam para aquilo que é o fundamento, aquilo que são as bases. E eu quero falar justamente sobre os nossos valores, que seriam as nossas colunas de sustentação dessa obra espiritual. Aquilo que traz segurança, aquilo que garante firmeza. Então eu queria falar sobre o nosso primeiro valor como igreja, que nós cremos. Como igreja nós cremos que é necessário que cada um dos discípulos, dos filhos de Deus, cada um dos irmãos, vivam uma vida de intimidade com Deus. Então, intimidade com Deus é algo que nós vamos sempre estar falando, sempre ensinando, sempre enfatizando, sempre cobrando uns dos outros, porque é um valor, é algo inegociável, é algo do qual, como igreja, nós não abrimos mão. Então, buscar a presença de Deus é algo prioritário para as nossas vidas. É necessário que você entenda isso. É necessário para a nossa comunidade, para a nossa saúde espiritual. Para nós, como filhos de Deus e discípulos, viver um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de oração, um estilo de vida de leitura da palavra, é essencial. Nós não podemos abrir mão disso. Não existe vida com Deus sem essas disciplinas espirituais que são essenciais para o nosso crescimento, para a nossa saúde. Então, relacionamento com Deus é algo que nós sempre estaremos ensinando e cobrando dos irmãos, porque é algo que é essencial, ter relacionamento com o nosso Pai. Isso porque a Bíblia diz que nós manifestamos em público aquilo que nós vivemos no privado. Então, o resultado de tudo que nós vivemos como comunidade é fruto também da nossa vida espiritual. Não existe vida no culto se não tem vida de Deus na sua vida. Não existe vida de Deus na célula, no discipulado, se não houver vida de Deus com você, na intimidade com Deus. É isso que Jesus ensina, por exemplo, em Mateus capítulo 6 e o verso de número 6. Mateus 6, 6. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler a Bíblia muitas vezes, em muitos livros. Mateus capítulo 6 e o verso de número 6. Tira o pó da sua Bíblia aí, que nós vamos usar ela esses dias. Em nome de Jesus. Mateus 6, 6. Jesus ensinando sobre essa prática e sobre intimidade com Deus, Jesus fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, irmãos, o que nós precisamos entender que as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa vida coletiva como igreja, ela nada mais é do que resultado da nossa vida com Deus. Ela é fruto da nossa vida e nossa intimidade com Deus. Então Deus recompensa em público que Ele vem em secreto. Então o que nós vivemos na nossa individualidade, na nossa privacidade com Deus, se estende para fora da nossa vida íntima. Estende para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para nossas células, para nossas reuniões como igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, por exemplo, vou usar aqui uma figura para você entender. Quando um casal ele se relaciona na sua intimidade, sexualmente, veja, aquilo foi feito na intimidade, mas o fruto se manifesta publicamente. O resultado se manifesta publicamente. De que maneira? Os filhos. Então o Davi e o Rian nada mais é que uma manifestação pública de um momento de intimidade que eu tive com a minha esposa. Então tudo que acontece nos nossos cultos, nas nossas células, nada mais são do fruto do resultado da nossa intimidade com Deus. Então nós precisamos entender, por isso que nós enfatizamos e temos isso como um valor para nós, uma vida com Deus, intimidade com Deus. Então, assim é na vida da igreja. Haverá frutos, haverá resultado, quando houver intimidade com Deus. E na vida que nós vivemos hoje, na correria do dia a dia, como é difícil e como nós precisamos nos policiar e sermos disciplinados, por isso que chama disciplinas espirituais, para uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional. Porque tudo que o inimigo quer é nos impedir de termos esse momento a sós com Deus.
Se você costuma ter esses momentos, você sabe que eu estou falando da dificuldade que é. Se você for estabelecer um tempo para ter um devocional, você vai ver que tudo vai acontecer naquele dia. O cachorro vai latir, o gato vai pular em cima de você, o telefone vai tocar, ou seja, vai acontecer uma série de coisas inexplicáveis somente para impedir que você tenha o seu momento com Deus. O inimigo não quer te tirar da igreja. O inimigo apenas quer que você seja entretido dentro dela e não tenha esses momentos de intimidade com Deus. Então isso é um valor para nós. Quando nós vivemos com Deus no privado, no particular, isso se manifesta na nossa vida em comunidade, em igreja. Amém, irmãos? Então, Salmo 63, eu ia pedir para projetar, mas aí você abre a sua Bíblia. Demorou um pouquinho mais, mas não tem problema. Salmo 63 e o verso de número 6, tem um relato de alguém que tinha intimidade com Deus. E porque tinha intimidade com Deus, ele pôde registrar esse momento. Salmo 63, o verso 6, ele diz assim, o salmista diz assim: no meu leito, ou seja, na minha cama, quando de ti me lembro e em ti medito durante a vigília da noite. Ou seja, isso é um relato de alguém que tem intimidade com Deus, como o próprio Jesus ensinou, no seu quarto, a sós com Deus. Parar para falar com Deus e parar para ouvir a Deus. E meditar nas coisas de Deus. Então isso é uma prática que nós como igreja não podemos abrir mão. Paulo também vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então isso está falando do quê? De momentos de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de momento de você a sós com Deus, contemplando. Como que você vai contemplar se você não fica só? Como você vai contemplar se você não tem momentos a sós com Deus? Então, talvez um dos problemas, né, da nossa sociedade cristã no Brasil seja que nós vivemos muito tempo em público sem contemplar e não temos momento a sós para contemplar a Deus. Sabe, irmãos, por experiência própria, os entendimentos que eu tenho, as revelações que eu tenho da palavra de Deus, são momentos que eu tiro para estar sós, e às vezes nem é para orar tanto, mas para ouvir o Espírito, para ter discernimento da palavra de Deus. E como nós precisamos disso hoje, como isso tem se perdido, momentos a sós de devocional. Então isso é um valor, é um princípio para nós. E você também não deve abrir mão. Porque nós só seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Olha, de novo, manifestação pública daquilo que acontece em particular. Então, se temos pouca glória, pouca imagem e pouca manifestação do poder de Deus, é fruto de que nós não estamos tempo a sós com Deus o suficiente. Então, nós estamos aqui para ensinar para você esses dias daquilo que é prioridade na sua vida. E uma coisa que tem que ter prioridade na sua vida é o seu momento a sós com Deus. Não que você precise passar horas e horas, não, mas você precisa ter um momento ali com Deus, a só. Nem que seja na hora que você vai preparar o seu café cedo, você ter um momento ali de oração e de meditação na palavra de Deus. Isso é essencial. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é um valor para nós, como igreja. Algo que nós priorizamos muito, que está na nossa cultura como igreja, que nós valorizamos e não abrimos mão, é o congregar, o se reunir. Como igreja, nós não abrimos mão das nossas reuniões. Entendemos que ser igreja é andarmos juntos, é estarmos juntos, vivermos juntos. Por isso nós valorizamos os nossos cultos presenciais. Pastor, nós como igreja valorizamos tanto que nós fazemos ali as nossas... como é que fala? Nossos arranjos, dos nossos meios para nos reunir. A gente vai dar um jeito. Igual nós fizemos na pandemia. Reúne todo mundo, fica dentro do carro, mas a gente tem que estar junto de alguma maneira.
porque isso é essencial para nós. Nós vamos dar um jeito e precisamos ter essa mentalidade de nos reunirmos de forma presencial, nos cultos, nas células, no nosso discipulado. Nós não somos uma igreja de programa. Nós não estabelecemos uma agenda diária, ou seja, não há aqui uma estratégia para que você esteja todos os dias aqui reunido, seja no culto de libertação, no culto de cura, no culto das irmãs, não, nada contra isso, mas a nossa prioridade não é estabelecer uma agenda para que você esteja todos os dias. Por isso que nós resumimos as nossas reuniões para que você possa participar, para que você não fique ausente. Então, basicamente, como igreja, nós temos 3 reuniões, que são os nossos cultos aos domingos, as nossas células durante a semana e reuniões de discipulado, que são individuais ou em grupos. Por quê? Porque nós acreditamos, irmãos, que a verdadeira vida cristã não se vive sozinho. Ninguém é uma ilha, isolado um do outro, mas é uma vida em comunidade. Essa é a maneira que Deus escolheu para ser e para que a sua igreja seja. Deus, ele é comunidade. Deus, ele se reúne em comunidade, junto com os outros. Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é a maneira espiritual que Deus estabeleceu para nós como igreja, desde o princípio. Então nós acreditamos que nos reunimos em célula é a melhor maneira de viver a comunhão e edificação espiritual, a edificação da casa de Deus. É a melhor maneira de nós praticarmos o discipulado, é nas reuniões nos pequenos grupos. Então nós temos as nossas reuniões de domingo e as nossas reuniões durante a semana. Cremos que os pequenos grupos são um modelo que nos remete a viver aquilo que a igreja de Atos viveu, aquilo que a igreja dos discípulos viveram, que são as suas reuniões nas casas. E nós já temos lido durante esses 16, 18 anos aí, enfatizado sobre isso, e nós não abrimos mão disso. Atos 2, 42, por exemplo, um texto muito conhecido, Atos 2, 42. Se você puder abrir. Atos 2 já começa com a reunião. Então o Espírito Santo se manifesta e o poder de Deus vem e a promessa se cumpre quando os irmãos em Atos 2, capítulo 1, estavam o quê? Reunidos. Presta atenção, reunidos, juntos. Então se eles estivessem separados, cada um na sua casa, individualmente, assistindo o culto online, o poder de Deus não teria vindo, a promessa não teria se cumprido. Olha que coisa importante, né, pastor? E nós às vezes negligenciamos a importância de estarmos juntos. Atos 2, 42. Muito conhecido dos irmãos de toda a igreja. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, cada um na sua casa, juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que haviam sendo salvos. Então estavam juntos, reunidos no templo, porque naquele tempo havia o templo ainda, era um momento de transição, e nas casas. Então isso é essencial para nós como igreja. Nós somos uma igreja em célula. Isso quer dizer que a vida da igreja flui através das células, dos pequenos grupos. Veja, irmãos, é algo que nós precisamos ter discernimento. E você precisa conhecer a história da igreja para isso. Sempre houve no decorrer da história resistência à igreja se reunir, pastor. Sempre houve levantes espirituais para que a igreja não se reunisse. Se você falar assim, olha, vai ter uma reunião da empresa a tal horário durante a semana. Ninguém critica, ninguém fala mal. Ó, vai ter uma reunião de família tal, pessoal, ninguém fala nada. Mas se você falar e compartilhar lá em qualquer um dos seus companheiros no trabalho ou na sua família, falar assim, ó, vai ter uma reunião na igreja, eu preciso estar lá. Aí você vai ouvir críticas, você vai ouvir objeções, você vai ouvir piadinhas, porque sempre houve uma resistência e é espiritual, para que nós não nos reunamos, para que não estejamos juntos. Então nós lemos no livro de Atos, por que você acha que os cristãos se reuniam nas casas, irmãos? Por que você acha? Porque eles não poderiam se reunir publicamente.
eles eram perseguidos. Eles não tinham um lugar específico para se reunir, os cristãos. Então eles se reuniam nas casas. Por quê? Porque eles eram impedidos de se reunir. Mas como ninguém pode impedir o mover de Deus, Deus estabelece essa maneira que a igreja se torna imparável quando acontece nas casas, nos pequenos grupos, e estabelece esse modelo. Porque havia uma objeção à reunião dos crentes, eles tinham que se reunir nas catacumbas, nas covas dos mortos. Sempre houve, sempre haverá. No período do cativeiro babilônico, o povo de Israel não tinha tempo para se reunir. Eles eram impedidos, não podiam se reunir. Então o que se estabelece? Eles, logicamente, debaixo de uma direção divina, eles estabelecem as sinagogas, que são reuniões num prédio, reuniões pequenas, para que eles pudessem cultuar e servir a Deus. Aí se estabelece e surgem as sinagogas. Por quê? Porque sempre é necessário se reunir. Hoje em países, onde há perseguição aos cristãos, países comunistas, não há a possibilidade de se reunir. Não pode ter igreja, templo, catedral, tudo é destruído, eles são perseguidos. Em muitos lugares eles têm que se reunir em igrejas subterrâneas. Na China, a maior igreja do mundo hoje é a igreja em pequenos grupos, em lugares escondidos, nas madrugadas, porque sempre houve objeção à reunião. Então, tome cuidado com isso, porque existem estratégias malignas hoje para impedir você de se reunir, para que você não esteja no culto aos domingos, para que você não se reúna com seu pequeno grupo, são todas estratégias malignas. Então nós cremos, irmãos, que aquele que rejeita e ele resiste a participar das reuniões, ele está se excluindo na realidade da vida da igreja. Ele está se excluindo do mover de Deus. Ele está se excluindo daquilo que Deus está fazendo e agindo no meio da igreja. Quantos estão me entendendo? Por isso que você vai ver desde o primeiro século, o escritor aos Hebreus, falando em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Abra lá Hebreus 10, 25. Você percebe que já há uma orientação desde o início. E a orientação qual que é? Diz assim, consideremos, 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quando você se reúne, você considera o seu irmão. Quando você diz assim, não, eu não quero me reunir, eu vou cultuar aqui em casa. Você está rejeitando e desconsiderando o seu irmão. Você está menosprezando o seu irmão. Consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então existe uma maneira que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Como é? Reunindo. Só há estímulo para o amor, para o relacionamento interpessoal e de irmãos, como família de Deus, se estamos juntos. Só há estímulo a boas obras, a ajudar o próximo, a estender a mão ao necessitado, se estivermos juntos. Por isso ele, no próximo versículo, diz, não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos reunir. Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, com essa visão, com os nossos valores, é admoestando os irmãos a não parar de se reunir. Não deixe de ir na sua célula. Não deixe de vir aos cultos, porque isso é bênção para a sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, a nossa edificação espiritual, ela se dá por meio dos relacionamentos. Pedro escrevendo, ele diz que Jesus ele é a pedra angular. E nós somos o quê? Pedras vivas. Só que para sermos igrejas, nós precisamos estar conectadas uns aos outros. Paulo usa a figura de linguagem de um edifício. Só que um edifício só é uma construção sólida, segura e edificada, se as pedras estiverem o quê? Juntas umas com as outras, conectadas umas com as outras. Então só há possibilidade de sermos igreja se estivermos juntos, se andarmos juntos e tivermos conectados uns com os outros. Senão a gente deixa de ser uma edificação, uma igreja de fato, e se tornamos apenas um amontoado de pedras. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós somos pedras vivas inseridos nesse contexto dessa construção espiritual. A mesma linguagem Paulo usa para o corpo. Então Paulo diz que somos edificados como corpo de Cristo. Então nós não podemos ser membros
mutilados uns dos outros, separados uns dos outros. Por isso temos que nos reunir. Então imagine um corpo. Um corpo, veja, o sangue é a vida do corpo. Sem o sangue, não há vida. Se algum membro está separado do corpo, o sangue chega até ele? Não, por quê? Porque ele está mutilado do corpo, ele está separado do corpo. Então, se não chega o sangue naquela parte que está separada do corpo, não chega a vida. Da mesma maneira, no contexto espiritual, a vida da igreja é a vida do Espírito. Se você não está conectado com o irmão, conectado com a sua célula, conectado com a vida da igreja, a vida do Espírito não foi para você. Porque você é membro do corpo. Mas tem irmãos que têm se mutilado do corpo. E porque têm se mutilado do corpo, não vivem a vida do Espírito, não recebem a vida do Espírito, e eles mesmos chegam diante de nós e falam assim, eu não me sinto parte. É uma reclamação muito comum, né? Parece que eu não me sinto parte. Parece que eu não sou mais daqui. Porque de alguma maneira ele se excluiu da vida de Deus, vai se sentir fora mesmo. Então é algo muito sério. Quando nós paramos, às vezes, de frequentar uma célula, de frequentar um culto, porque a vida de Deus está fluindo no meio da igreja. Amém, irmãos? E nós precisamos receber dessa vida. E sabe uma das coisas que nós precisamos mais ficar esperto? É a questão das redes sociais. Porque, veja, a internet, as redes sociais, elas têm um benefício, é inegável, muita coisa boa. Mas a promessa das redes sociais e a promessa da vida online, a promessa da vida virtual é o quê? Aproximação. Não é assim? A internet veio para aproximar. Agora nós somos uma grande aldeia global. Veja, é verdade isso? Em parte. Ela aproxima, mas é uma aproximação superficial. Não é algo profundo. Então, ao mesmo tempo que ela aproxima uns dos outros, ela distancia. Porque a sua aproximação, seus relacionamentos são muito superficiais. Não há olho no olho, não há um abraço. Não há um contato físico. Não há contato emocional. É tudo muito frio. É tudo muito apático. Então, essa é a promessa das redes sociais. Mas a rede social que aproxima você, que aliás, que vem com a promessa de aproximar você, é ela que te distancia. A prova disso é que muitas vezes, né, eu sou repreendido pelo Espírito Santo, porque minha esposa está falando comigo e eu estou lá, resolvendo problema do serviço ou problema da igreja, e aí está lá, e as informações vêm, e ao mesmo tempo que eu estou perto, mas eu estou longe, por conta das redes sociais. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque ao mesmo tempo que você está perto, a rede social te deixa longe e impede os relacionamentos. Por isso que é tão importante nós nos reunirmos presencialmente. Então ela tem o poder de nos distanciar uns dos outros. Então nós devemos tomar cuidado. Toma cuidado com isso. Eu vou servir a Deus na minha casa. Eu vou assistir o culto aqui pela internet. Não é essa a maneira que Deus tem para nós. Não é essa a maneira que Deus planejou para a sua igreja. Então, a igreja, irmãos, nós não cremos uma igreja virtual. Nós não cremos numa igreja online. Ainda que façamos uso desse recurso quando necessário. Mas a vida da igreja é aqui, olho no olho. Aperto de mão. Abraço. Chorar junto. Sorrir junto. Se alegrar junto. Chamar atenção, corrigir uns aos outros, orar uns pelos outros. Isso é vida da igreja. Isso é família da fé. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a igreja não é um lugar apenas que a gente vem para frequentar. A igreja é a família de Deus que a gente pertence, amém? Então, a igreja é onde nós pertencemos. Só que você não pode pertencer sem participar, sem estar junto. Então, isso é um valor para nós. Congregar, nos reunir. Quem está me entendendo, diga amém. Quem concorda, diga amém. Então vira para o irmão que está do lado e fala assim, irmão, não vai longe não, fica por perto, irmão. Aleluia. Uma outra maneira, e o que é algo para nós de grande valor e que nós não abrimos mão, é que nós queremos ser, nós somos, irmãos, uma igreja bíblica. Se você já caminha conosco há algum tempo, você sabe que o ensino da palavra é algo que nós priorizamos. Então nós somos uma igreja bíblica, porque entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus.
Ela é a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta. Ela é a nossa maior autoridade espiritual e moral. 2 Timóteo 3, 6. 2 Timóteo 3, 6. Desculpa, 3,16. A palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente teleios, habilitado para toda boa obra. Então nós somos essa igreja, né, que somos até tido como fundamentalistas. Eles nos categorizam como fundamentalistas, porque toda a nossa estrutura de fé está fundamentada unicamente na palavra de Deus. E somos mesmo. Porque nós estamos estruturados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para nós, o que a ciência fala, talvez seja importante. Talvez o que o coach fulano de tal ensina, talvez seja importante. O que o guru, o que a religião ensina, tudo isso vai se calar diante da palavra de Deus. Não importa quem vai falar, se falou, não está de acordo com a palavra de Deus, para nós é descartado, porque para nós o que importa é a palavra de Deus, amém, irmãos? Para nós o que importa é o que está escrito nesse livro. Por isso nós somos conhecidos como o povo do livro, o povo da Escritura. Por quê? Porque nós damos esse valor à palavra de Deus, porque ela tem esse valor. Então temos a responsabilidade de proclamar e ensinar a palavra de Deus, sobretudo o Evangelho da Graça. É a grande comissão, Mateus 28, 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinando. Então, nós temos essa responsabilidade de conhecer e de levar essa palavra. Nós somos uma igreja bíblica, mas mais do que isso. Nós somos uma igreja bíblica neotestamentária. É importante esse detalhe. Porque a palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Mas ainda existe na palavra de Deus uma verdade que é mais atual. E a verdade mais atual é qual? A nova aliança. O Novo Testamento. O Evangelho da Graça. Então, nós somos uma igreja neotestamentária porque damos ênfase e ensinamos a nova aliança. Nós passamos aqui anos e anos, decorrer da vida da igreja, falando sobre o Evangelho da Graça. Ensinando sobre o Evangelho da Graça. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa essência. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente sendo enganada só porque uma igreja é bíblica. E não adianta ser bíblica se não for neotestamentária. Por isso que nós temos aí igrejas judaizantes. Igreja que ensina e vive práticas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Igrejas que são muito universal, que tem até templo de Salomão. Por quê? Pode ser uma igreja bíblica, mas não é neotestamentária. Não dá ênfase ao Evangelho da Graça. E muitas pessoas estão sendo enganadas por causa disso. Igrejas que são místicas demais. Igrejas que têm teologias estranhas, né? Eu sempre paro para conversar com o pastor Ricardo, né? E uma das coisas que a gente sempre conversa são os modismos, as teologias que têm surgido. Cada coisa fantasiosa, principalmente com esse advento da internet. Cuidado com quem que você está ouvindo na internet. Porque talvez o que o cara está falando é Bíblia, mas não é Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós precisamos estar atentos com isso, irmãos. 2 Coríntios 3, 6. Paulo vai alertar sobre isso. 2 Coríntios 3, 6. Segunda Coríntios 3:6 ou 3:6? Isso mesmo. Olha o que diz Paulo a respeito da nova aliança e a respeito da igreja. Vamos ler o verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova
A aliança não da letra. Que letra é essa? Algumas pessoas interpretam de forma errada, achando que a letra é o seminário, é o estudo da palavra, que não pode estudar muito a palavra de Deus, que não pode se aprofundar, que não pode ser intelectual. Não, não é isso. A letra não é isso. A letra que Paulo está falando aqui é a letra da lei, escrita em tábuas de pedra. Então Paulo está falando, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós somos essa igreja. E porque priorizamos tanto a palavra, nós damos ênfase ao Evangelho da graça. Veja, como cristãos, nós precisamos estar atentos a tudo. Sempre ter um olhar, né, analítico. Desconfiar. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que ao ouvir qualquer coisa, a gente ia na Bíblia, ia na palavra. Tem muita crente que está ouvindo um monte de bobagem aí, e sai falando, sai comentando, e vem vomitar para a gente, que somos pastores, e quer interferir, e quer estabelecer na igreja dos outros aquilo que está errado, que ele ouviu lá na internet. Mas ele não vai na palavra verificar. Então nós precisamos estar atentos com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque no decorrer da história sempre houve levantes, sempre houve estratégias malignas para destruir a palavra de Deus. Para distorcer a palavra de Deus. Para trazer falsos ensinos. Então nós precisamos estar atentos. Eu vejo, infelizmente, irmãos, eu sei que eu sou um cara simples, né? Não sou, assim, nada importante. Mas eu estudei um pouquinho, eu tenho estudado um pouquinho no decorrer desses anos. E eu vejo, irmãos, pessoas famosas, tidas como famosas, com milhares de seguidores na internet, ensinar cada bobagem, ensinar cada coisa estranha que não está escrito na palavra de Deus. E o povo vai seguir, o povo vai ouvir, o povo vai compartilhar isso, porque não conhecem a palavra de Deus. E um povo que não conhece a palavra de Deus é destruído, diz o Senhor. Então nós precisamos estar atentos, você precisa conhecer a sua Bíblia, mais do que você conhece o seu celular, em nome de Jesus. Se você andasse, se você olhasse, se você lesse a sua Bíblia como você olha para o seu celular, com certeza você seria um crente teleios, maduro. Então nós precisamos estar atentos à importância desse livro. E nós como igreja valorizamos esse livro. Porque hoje há muitos ensinos errados. Com o advento da tecnologia, volto a repetir, a tecnologia é bênção, irmãos. A tecnologia tem muitos aspectos positivos. Mas com o advento aí, principalmente da inteligência artificial, já estão se falando em reescrever a Bíblia. Já estão se falando em reinterpretar a Bíblia, em corrigir a Bíblia, em adaptar a Bíblia. Por quê? Porque no decorrer da história não conseguiram destruir a Bíblia. Todos os levantes para destruir a palavra de Deus falharam. Então, bom, já que a gente não consegue destruir, vamos pelo menos tentar modificar. Então, a minha opinião, depois, se eu estiver errado, o pastor corrige a igreja. A minha opinião, você que é novo convertido, você que não leu a Bíblia pelo menos 3 vezes ainda, não leu a Bíblia inteira, não vai procurar Bíblia, não vai aprender Bíblia com inteligência artificial. Porque a Bíblia é espiritual e não artificial. E o artificial é inferior ao espiritual. E o artificial não entende o espiritual. Então não aprenda a Bíblia com inteligência artificial. Aprenda a Bíblia com inteligência espiritual. Espírito Santo de Deus. Se você é mais experiente, né, na palavra, você já tudo bem, usa o recurso, é bênção. Mas cuidado com isso, irmãos. Você não precisa da inteligência artificial para entender a Bíblia. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa orar. Amém, irmãos? Então nós temos que estar atentos com isso. Por isso o pastor tem falado que traga a Bíblia em papel. Compre Bíblia. Memorize a Bíblia. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque daqui uns dias nós não teremos mais Bíblia. E daqui uns dias pode ser que a sua Bíblia seja confiscada. Então, como que o povo de Deus, que é um povo prudente, sábio e ama o livro, guarda? No seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós temos a palavra de Deus em várias versões, preciosa,
que nós podemos usufruir, que nós podemos nos deleitar, nos alimentar, crescer nela. Mas será que nós estamos valorizando? Por isso que nós, como igreja, valorizamos a palavra de Deus. Você deve estudar profundamente a palavra de Deus, meditar profundamente na palavra de Deus. Por isso que nós nos esmeramos, nós nos dedicamos para ensinar para os irmãos a verdadeira palavra de Deus, para que a igreja do Senhor não seja enganada. Amanhã ou depois, se você for enganado, se você for ludibriado, se você entrar por um caminho contrário à palavra de Deus, você não vai poder falar que você esteve na igreja e que eu, o pastor Ricardo, que os irmãos que aqui estão, não ensinaram para você a palavra de Deus. Essa vai ser uma desculpa que você não vai poder dar, porque nós trabalhamos para ensinar a palavra de Deus aos irmãos. Amém? Então alguém disse certa vez, isso serve até para nós como nação, para todas as áreas, espiritual, política, familiar. Alguém disse, o povo que conhece a sua Bíblia jamais será enganado. Por que você acha que a nossa nação é tão enganada? Porque nós somos uma nação que, embora tenha muitos crentes, são biblicamente analfabetos. Se nós conhecêssemos a palavra de Deus, a situação nossa como nação estaria diferente. Amém? Então a palavra, Jesus em Mateus capítulo 7, vamos ler rapidamente? Mateus capítulo 7. Por que a palavra de Deus é tão importante para nós, irmãos? Jesus, ele nos dá um exemplo, Mateus capítulo 7, o verso de número 25. 24. Olha que Jesus, ele vai falar sobre fundamentos. Lembra? Nós estamos falando sobre fundamentos, estrutura, valores. E o texto da sua Bíblia aí está escrito os dois fundamentos. Mateus 7, 24. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Fundamento sólido, estrutura inabalável. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a nossa vida pessoal e que a nossa vida como igreja tem que estar fundamentada sobre um alicerce, sobre a rocha sólida, que é o quê? A palavra de Deus, que é o verbo encarnado, o próprio Cristo. Então, a palavra de Deus, guarda isso, a palavra de Deus é a rocha, é o fundamento sobre o qual está edificada a nossa fé. Por isso que ela é essencial. Por isso que ela é essencial. A palavra de Deus é a rocha sobre a qual está fundamentada a nossa fé. E eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Uma igreja que conhece a palavra é uma igreja indestrutível, amém? Uma igreja que conhece a palavra é uma igreja imparável. Um crente que conhece, que medita, que estuda a palavra, é um crente maduro.